Oxente, minha gente, Raquel Santana de João Pessoa, Paraíba. Aqui nesse domingo à noite com a família que está ali lanchando. E eu gostaria de falar para vocês sobre um assunto que uma pessoa pediu para mim um dia desse, que eu falasse a respeito desse lado da minha vida, dessa minha experiência. E como nunca mais eu fiz um vídeo, entre aspas, de autoajuda para começarmos a semana, agora bateu vontade de falar com vocês sobre a minha decisão pessoal de anos atrás, há mais de 20 anos atrás, em ter pedido divórcio, em ter me divorciado, né? Como toda mulher, acredito que a grande maioria casa pensando que vai ser para sempre. E eu casei pensando que seria para sempre. Mesmo sem ter aquela paixão forte e latente pelo meu marido, mas sempre fui uma mulher muito correta, religiosa na época, fazia parte de um grupo religioso, não fiz sexo antes do casamento, segui direitinho todas as regras do casamento, da religião, da época que eu pertencia e casei. Casei no civil, casei no religioso e quando eu jurei fidelidade na doença, na pobreza, até que a morte nos separe, acredite, foi para sempre. E em 5 anos de casamento, praticamente brigas sério, né? Eu tenho até uma querida amiga que ia muito na minha casa nessa época e ela perguntava às vezes para mim: vem cá, quando é que tu e teu marido brigam, hein? Não, a gente não brigava, porque assim que eu me casei, tive uma discussão com meu ex-marido. E logo depois, claro, né, pelo fato de sermos casados, eu fui obrigada, entre aspas, a voltar a conversar com ele. E aí eu percebi que a coisa mais inútil do mundo era brigar com o marido. Porque você se vê obrigada pela situação, morando na mesma casa, conversar com ele. Então, a partir daí, eu fiz de tudo para que tivéssemos uma convivência pacífica ao máximo, sem ser cabo de guerra. Mais uma hora eu cedia, outra hora ele cedia, e assim um casamento foi indo. Até que, com 5 anos de casamento, eu grávida do meu segundo filho, que seria no caso uma menina, a Maria Emília, eu descubro aí uma traição dele muito séria, com uma pessoa próxima da minha vida. Se algum de vocês já assistiram um filme que se chama A Mão que Balança o Berço, assistam e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu passei mais ou menos por aquela situação. A pessoa não era babá dos meus filhos oficial, como conta a história do filme, né? De uma babá que se apaixonou pelo marido da patroa e tentou de todas as maneiras destruir a família. Mas ela era uma pessoa muito próxima da minha casa, da minha vida, e que, acreditem, ela fazia papel muitas vezes de babá, de cuidar dos meus filhos, de me ajudar. E de repente eu descubro que a traição com ela aconteceu. E ela que forçou todas as situações, sem tirar a culpa dele em absolutamente nada, tá? Mas a história real é essa. E ela realmente foi atrás, tentou, fez por onde o encontro acontecer e aconteceu. Bem, depois do acontecido, ela tentou ao máximo fazer com que ele se separasse de mim, mas como a maioria dos homens casados, ele não queria se separar, foi somente uma relação extraconjugal. E quando ela viu que não teria sucesso, que ele não iria se separar de mim, e ela sabia a minha opinião sobre traição, uma vez ela perguntou para mim como eu reagiria diante de uma traição, e eu falei que eu não perdoaria, eu me divorciaria dele. Aí ela também chegou a um ponto que ameaçou ele me contar. Ou ele me contava, ou ela viria contar. E quando ele se viu encurralado, teve que contar para mim o que aconteceu. Bem, aí, sabe aquela música de Maísa, Meu Mundo Caiu? Foi desse jeito, o meu mundo caiu, tá? Era a vida perfeita, religião perfeita, marido aparentemente perfeito, vida perfeita, e de repente o teu mundo desaba sobre você. E aí eu tentei me divorciar dele, quase perco minha filha, devido ao desgosto que eu tive, mas graças a Deus, isso aí dá até um outro vídeo para vocês, para eu contar depois essa reação que eu tive no meu organismo, quando eu descobri essa traição, que eu quase perco a minha filha. Mas, problema superado, minha filha resistiu na minha barriga, graças a Deus, nasceu linda, a Maria Emília. O Manuel passou mais de 3 meses dormindo no sofá, que eu não queria mais ele de maneira alguma. Senti uma aversão a ele, uma repulsa por ele muito forte, que acompanhou praticamente toda a gravidez. Mas aí, devido às pressões de família, grupo religioso que eu fazia parte, acabei perdoando ele, né? Não, Raquel, o Manuel é muito jovem, aceita, você vai ver. Ele se arrependeu, ele chorava muito. Bem, acabei aceitando ele de volta na minha cama, como esposo. Mas a nossa vida nunca mais foi como antes. Eu não consegui perdoá-lo de coração. De vez em quando eu tinha alguma raiva, alguma mágoa, jogava na cara o que tinha acontecido e eu não me sentia bem por isso.
Porque eu acho que o perdão é você perdoar e esquecer, não ficar mais falando sobre, né? Embora você possa lembrar que ninguém é uma máquina para esquecer o que te fazem, mas você ficar relembrando, isso realmente é algo terrível. Isso não é um perdão que aconteceu de verdade, nem algo benéfico. Mas parece que o meu coração já sentia que algo pior poderia acontecer. E acredite, aconteceu. A minha filha, quando estava com 8 meses de nascida, eu descubro uma outra traição que já tinha acontecido assim que eu me casei com ele, e de uma maneira muito mais séria do que eu poderia imaginar. Aí realmente, aqui atrás, ó, o meu neto Pedrinho e a minha irmã Renata lá atrás, minha primeira filha, Renatinha. E aí, quando eu vi que realmente a situação não tinha jeito, optei mesmo de querer a separação. Quero o divórcio e acabou. Novamente pressão de família, pressão de grupo religioso, mas eu não voltei mais atrás, tá? Não voltei mais atrás. E ele desesperado, porque viu que realmente eu não queria mais saber, que a coisa foi muito séria, que eu descobri, que já tinha acontecido há muitos anos atrás. Ele pegou, desapareceu por 2 dias, ficou enchendo a cara bebendo, voltou, falando que estava fazendo uma greve de fome e que não iria comer mais, porque eu sempre fui uma exímia cozinheira. Para quem me conhece sabe que eu amo cozinhar, tá, gente? Eu amo cozinhar. Para mim, cozinhar é uma alquimia maravilhosa. E ele morrendo de fome, chorando, chegou na minha mãe e disse: tão bom que a minha esposa cozinhava, eu agora só volto a comer depois que ela fizer alguma comida para mim. Minha mãe, alcoviteira profissional, que depois também conto para vocês essa outra parte, o quanto ela tem envolvimento nessas questões que eu passei. Aí que minha mãe telefona para mim na época: Raquel, o Manuel tá aqui chorando, falando que não comeu, que não vai comer, que só vai comer quando você voltar a cozinhar para ele. Aí eu disse: mamãe, sabe o que é um ovo? Só leva sal. O único tempero do ovo é sal, né? O Manuel não vai mais comer de mim. Eu não faço mais nada por ele, para ele comer. Mas se ele morrer de fome, ele não vai virar comida de urubu. Eu enterro ele, vai ter um enterro digno. Bem, quando ele viu que realmente era sério, claro que ele voltou a comer. Minha mãe desistiu de forçar a barra. Mas mesmo assim, foi num dia de domingo como hoje, por essa hora, que toda a família se reuniu para fazer com que eu voltasse com ele. Eu com 2 crianças pequenas, um filho com 4 anos, uma menina com 8 meses, e aquela pressão em cima de mim, volta. Ele reapareceu no meio da confusão, da reunião familiar, chorando, feito a Madalena arrependida, mas eu sabia que aquelas lágrimas eram falsas, eu já conhecia há muito tempo, não passavam sinceridade, os valores deles não eram o meu, o único valor que meu ex-marido tem chama-se sexo e dinheiro, esses não são os meus valores mesmo da vida. Um homem bonito, bem mais jovem do que eu, mas não importava, tá? Eu me casei para ser feliz de verdade e ter uma vida verdadeira, e não ter uma vida de aparência. Bem, no auge da confusão, da discussão, sogra, né? Como sempre, a minha ex-sogra, na cara de pau, só pelo fato de que eu não quis voltar com ele, de que eu me mantive firme na minha decisão do divórcio, mesmo ela sabendo que eu estava coberta de razão, mas ele naquela cena patética, teatro, né? Chorando, né? Falando que me amava. A minha ex-sogra, na cara de pau, olha pra mim e fala: eu não falei pra você que não casasse com ela porque ela não prestava? Gente, eu ceguei. A dificuldade que eu tive foi de pegar no pescoço dela. Que afinal de contas, cobra não tem pescoço. Mas eu consegui segurar ela aqui, derrubei ela no chão. Foi uma cena assim hilária, né? O meu ex-cunhado pulou em cima de mim para me puxar do pescoço dela, meu irmão. Eu não ia matá-la não, só ia apertar um pouquinho o gogó dela para ela deixar de ser safada. Porque ela sabia de todas as razões que eu tinha para me separar do filho dela. Mesmo ela sendo mãe, mas como mulher, como esposa, ela deveria dar razão à minha pessoa e não ficar tentando defender ele, pior, jogando para mim uma culpa que eu não tinha. Aliás, tem um parente da família dele que estava nesse dia, que até hoje, quando eu encontrei com ele, ele diz que essa cena é épica, eu pulando no pescoço de Avani. Bem, aí a confusão generalizada, desistiram de pedir que eu perdoasse ele e realmente o divórcio aconteceu. E eu me divorciei, tá? Um divórcio à revelia dele, ele não queria de maneira alguma. Se vingou de mim não querendo pagar pensão para os meus filhos. Fiz faxina, vendi churrasquinho na esquina, mas nunca voltei atrás na minha decisão pessoal. E eu quero contar para vocês o seguinte, que algumas mulheres pedem para que eu conte esse meu relato, e quando eu conto esse meu relato, não é incentivando ninguém a se separar, não. Cada um sabe seu limite, cada um sabe o que vive, cada um sabe como viver melhor. Eu estou contando a minha história de vida porque essa foi a minha decisão. A Bíblia diz
Deus odeia o divórcio. A mulher sábia edifica sua casa. Eu sei que Deus odeia o divórcio. Eu também odeio o divórcio. Eu sou divorciada, mas eu odeio o divórcio. Eu odeio a separação, principalmente quando tem filhos envolvidos, porque eu sei toda a dor que acarreta, todo o sofrimento que se implica. E a mulher que é sábia, ela edifica sua casa sempre. Mas eu também descobri que não tenho sabedoria edificar uma casa em cima de mágoa, edificar uma casa em cima de mentiras, edificar uma casa em cima de tristezas, edificar uma casa em cima de mágoa. A minha decisão de edificar a minha casa sozinha, em cima do que eu sou de verdade, da decisão que eu tomei, acreditem, só me fez bem. E você que passa por alguma situação parecida que eu passei, eu não lhe aconselho absolutamente nada. Eu só lhe aconselho uma coisa: seja feliz, tenha coragem de tomar a decisão que você quiser tomar. Tenho muitas amigas conhecidas que são casadas e que suportam traições. Eu tenho uma amiga minha que ela fica contando que o marido chega de madrugada, dorme no terraço e que eles brigam e depois a vida volta ao normal. E eu nunca aconselhei ela a se separar, porque parece que ela convive bem com essa situação. Eu nunca, jamais eu suportaria viver assim. Mas para quem consegue, Deus abençoe a todo mundo. Casados, solteiros, divorciados, mas acima de tudo verdadeiros. Que quando a minha mãe passou na minha cara, que eu tive uma cerimônia de casamento muito bonita, eu só fiz falar para ela: eu não sou atriz, eu não vivo de faz de conta. É vida verdadeira para valer. E acreditem, para mim o divórcio foi a melhor solução. Uma semana de muita luz, e muita saúde e muita paz. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, segue o canal da Raquel Santana, Nordestina Arretada, ativa o sininho de notificações e que Deus possa nos abençoar para mais uma semana de luta e decisiva. Dia 30, famílias brasileiras, em nome da família das crianças, apertar o 22.